Fala galera que tá chegando, sejam todos bem-vindos, vai ser uma conversa bem bacana e vamos começar essa live. E aí, Lari? E aí, gente? E aí, Rafa, tudo bem? Boa noite, galera, boa noite, Lari, seja muito bem-vinda aqui para Todos. o meu Instagram, que está sendo transmitido para todos, inclusive para os seus telespectadores. Tá entrando uma galerinha aí ainda, a Rô, o Alê, tem uma galera chegando, boa noite, Ah, pessoal. olha lá, minha mãe. Minha mãe entrou também, hein? Aí, a E mãe tem aí, que assistir, pô, boa tem que vir noite. participar, né? Você vê? Ainda vou Família ensinar tem que minha mãe a apoiar, mexer no né? Instagram. Vou ensinar minha mãe a mexer no Instagram para ela poder participar também, para dar uma moral aí. Muito A bom, Rô muito tá aí, bom. ó, a mãe da Sânia tá aqui, tá sempre presente, sempre Opa, acompanhando as seja lives que eu bem-vinda faço. também. Boa noite a todos. Legal. Boa Bom, noite. enquanto a galera vai entrando, temos umas 9 pessoas aí. Galera, só pra gente deixar, a Sânia entrou agora aí também, uma galera entrando. Bom, só pra gente começar aqui a aquecer o assunto, eu tô fazendo essa pequena série de lives aí, a gente já deu um nome pra ela aí, que agora chama Qualidade de Vida. Eu estou chamando algumas pessoas para bater um papo, para a gente trazer. Bom, todo mundo aí, quem não sabe ainda, eu trabalho com hipnose clínica, né? Virei hipnoterapeuta. A Lari também fez o mesmo curso que eu, a gente vai falar um pouco disso e outras terapias integrativas, tá? E a ideia aqui dessa live de qualidade de vida é trazer para vocês outros olhares sobre outras ferramentas que as pessoas têm e às vezes não sabem que existe, ou não conhece, ou sei lá, Uhum. né? Para que de alguma forma a gente possa buscar o bem-estar aí, a qualidade de vida emocional e consequentemente qualidade de vida física e tudo mais, através dessas ferramentas, né? Então mostrar um pouco dessas possibilidades. E eu bati um papo com a Lari aqui há um tempo atrás, ela trabalha com com algumas terapias integrativas, ela vai contar um pouco aí da história dela para a gente entender o que ela faz, como é que ela trabalha, e ela tem várias coisas aí bem interessantes para passar para a gente. E, Lari, quero agradecer aí, primeiramente, pelo convite, tá? Para mim é muito bacana ter você aqui. A gente fez um trabalho forte aí para trazer, né? Foi bem legal. E eu fico Ah, contente que você esteja aqui participando comigo, isso, porque eu dúvida. acho que vai agregar muito, acho que vai ser muito legal. Bom, É, então, para quem não conhece, aqui está a Lari, Larissa Sayuri Nakai, Lari Nakai. E ela vai contar um pouquinho aí. Lari, vai lá, manda aí, conta um pouco da sua isso. história de vida, as coisas que você trabalha, vamos bater um papo aí. Muito bem, Rafa. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, o convite do Rafa, né? Que na verdade é meu hipnoterapeuta também. Então, na verdade, essa live faz parte do nosso tratamento, né, Rafa? Então, para mim é uma grande vitória estar aqui, né, na frente de todos nessa live. Quero agradecer a presença da minha mãe, já vi alguns pacientes, algumas amigas minhas também. Então, agradeço aí a força de todo mundo, né? Muito bem. Boa. Como você bem disse, eu sou de formação, eu sou fisioterapeuta, né? E eu atuei muitos anos com a fisioterapia mesmo, mas desde 2017 eu passei por uma fase de transição profissional e aí eu comecei a me envolver e mergulhei de cabeça nas terapias complementares, né? Eu comecei com as barras de Axis, já foi o primeiro passo para revolucionar minha vida profissional. Depois eu passei para microfisioterapia, e aí uma terapia foi puxando a outra. Passei para bioalinhamento e aí terminei por enquanto, né? A tendência é a gente crescer e expandir Sim. cada vez mais o conhecimento. E a última técnica que eu me aprofundei mais é agora a hipnoterapia com o mesmo curso que eu fiz lá no Instituto Quasar, né? Fizemos lá, eu fui da turma, da segunda turma, a Lari foi aí da sétima, né, Lari? Foi isso? Acho que foi a Sexta ou sexta sétima? turma, na verdade. A Cíntia que estava, ela fez o curso comigo. A Cíntia tá aí, né, Si? Ah, Foi legal. Todo mundo excelente Quasar também. aí. É, isso aí. Muito bom. O curso lá é bem legal. Eu até recomendei para a Lari quando eu fiz. Falei, olha, ela estava procurando, né, da hipnose. A gente vai entrar em cada um dessas terapias integrativas que ela trabalha com mais detalhes, né? Ela deu uma Uhum. pincelada aí, mas a gente vai puxar uma por uma delas para a gente entender como é que funciona cada uma e tudo mais. Eu tenho que dizer também que eu já fui por um tempo aí paciente da Lari, paciente, cliente, não sei, na fisioterapia, né? É. Ela pegava pesado lá comigo na fisioterapia, mas foi muito bom. A lombar agradece, viu, Lari? Verdade, você me E acompanhou nessa
primeira É, fase aí da fisioterapia, né? Agora você vai fazer exatamente. Peguei aí a fase profissional. exatamente. A gente fez uma troca aí de trabalhos no fim das contas, né? Sensacional. Então, para a galera que não sabe quem eu sou, vou tentar entrando mais gente aí, eu trabalho com hipnose clínica, também fiz uma migração de trabalho aí. Ainda não vou contar minha história nessa live, porque não é esse o foco. Em algum momento eu deixo isso daí para contar mais para frente. Então, a Lari contou aí um pouco da história dela, dessa trajetória por essas diversas terapias integrativas, né? E a ideia era justamente trazer isso. E como ela trabalha não só com uma técnica, eu, por exemplo, trabalho por enquanto só com a hipnose. A Lari já trabalha com a hipnose, com barras, com microfisioterapia e com a bioalinhamento, né, o bioalinhamento. A gente vai entender um pouco. Eu quero que a Lari explique, esse é um dos motivos aí pelo qual ela veio, para explicar como é que funciona uma por uma dessas técnicas, como é o jeito dela trabalhar, né? Se ela integra isso, se ela não integra, como é que funciona. Então, Lari, minha primeira pergunta, talvez seja uma pergunta da galera aí também, vamos por partes, eu quero entender como é que funciona primeiro barras, né? Que acho que foi uma das primeiras integrativas que você fez. Isso, é isso mesmo. Que Bom, trem é esse aí? Oi? Que trem que é esse aí Trem que é esse as aí. barras? E olha, essa é uma pergunta que muita gente me faz, porque ela é uma técnica bem nova no Brasil. Chegou aqui no Brasil por volta de 2014, 2013 para 2014. Então, se a gente for ver, são 6 anos de vida aqui no Brasil, né? Mas os Estados Unidos começou por volta de 2000 e pouco. Mas pensando bem, é uma técnica relativamente nova, né? Mas no Brasil, a gente vê uma expansão muito grande dessa técnica. Aliás, o Brasil é um dos países que mais cresce barras de axis, né? Então tem crescido cada vez mais o número de adeptos e a procura também pela técnica. E o que eu achei mais interessante é barra de axis em si é uma técnica extremamente simples, muito simples. Você faz toques sutis na cabeça, são 32 pontos, né? São 16 pontos de cada lado, e cada um desses pontos representa algum aspecto da sua vida. Então, tem pontos que estão relacionados ao trabalho, tem outros que são ligados a relacionamentos, né? Saúde física, saúde emocional. E a gente faz realmente um toque muito leve. Muito leve, fica alguns minutos e depois de um tempo a gente passa para um outro conjunto de pontos, né? E assim a gente vai finalizando todos os 32 pontos. E por que tem o nome de barras? Barras de axis, né? Porque os toques, eles são sempre simétricos. Então, a gente toca de um lado, toca do outro, da cabeça. E quando você faz o toque, é como se você formasse uma barra energética entre os dedos. Então, você faz o toque, estimula esses pontos e trabalha os conteúdos que você abordou aí durante a sessão, né? Bacana, A interessante. Luana foi uma das minhas primeiras pacientes, realmente. Foi praticamente minha paciente modelo, ela teve uma experiência muito positiva também, graças a Deus, né? Sou grata por ter uma contribuição a ela e muitas outras pessoas, né? E, assim, eu falei de barras, né? O porquê que se chama barras, e isso na teoria é assim, mas na prática acontece muito além do que a gente acha, né? Eu comentei com você que teve um estudo realizado por um neurocientista em 2015, né? E a nossa realidade ainda precisa disso, né? De dados e fatos para a gente acreditar mais e mergulhar mais, né? Sim. Fazer Em sentido para 2000, nossa mente exatamente. Tentar racional, né? traduzir, né, para nossa linguagem. E ele fez esse experimento em 2015 com alguns pacientes através de eletroencefalograma, né, EEG. E nesse exame ele vê a atividade elétrica do cérebro. E ele avaliou os pacientes antes das barras de axis e logo após a técnica. E ele ficou impressionado com os resultados que ele encontrou, né? Ele viu que a atividade elétrica cerebral logo após a aplicação da técnica é muito baixa. Em média, aí 2,7 Hz, que é o que a gente considera como ondas delta. E aí você já ouviu falar nessas ondas delta, né? No curso de hipnoterapia clínica. Quando a gente está em onda delta, a gente atinge um estado de profundo relaxamento. Praticamente é quase um sono profundo, né?
Sim, E quando a gente atinge esse ponto, né, de ondas delta, a gente consegue acessar mais profundamente o nosso subconsciente. E por legal. isso que se chama barras de Access, né? É o Access, acesso acesso. através das barras, né? Exatamente. Você acessa o E de subconsciente. legal. E diz uma coisa, porque, por exemplo, só para a gente entender melhor, ou seja, a técnica é basicamente composta pelos toques sutis. Tem Isso. alguma questão conversacional? Você conversa com seus pacientes ou clientes aí, no caso, não sei. Não, na verdade, a base das barras de Access são simplesmente os toques sutis. Simplesmente os toques Chegou sutis. a pessoa tá com os problemas dela, ela não fala nada. Fala, olha, É, eu tô ruim, eu quero resolver minha vida. O que que eu entende? traz esse trem da barra aí? Como eu tenho um trabalho integrativo, eu gosto de conversar muito com o paciente antes de começar as técnicas, né? Então eu Legal. faço uma avaliação, entendo quais são as queixas dele, e aí eu Perfeito. faço barras. Na verdade, para fazer barras, você não precisa saber de nada assim, a respeito do paciente. Basta ele deitar e receber a técnica, né? Perfeito. Você E quando faz a essa gente... avaliação porque você gosta de integrar Exatamente. o processo, mas não há, na Barras não há essa Não há necessidade. necessidade, não há É essa como se a necessidade. própria pessoa, pelos toques sutis, resolvessem as questões dela, se organizasse, digamos assim. Exatamente, Legal. exatamente. A gente traz a esse estado de relaxamento, ela acessa mais o subconsciente, que é onde estão todas as nossas experiências, os nossos conhecimentos, né? E a gente parte Perfeito. justamente dessa premissa de que as pessoas já têm uma sabedoria profunda dentro delas. E quando a Até para gente faz resolver as o questões, toque, né? exatamente, que eu conversei com você, né? Quando a gente faz hipnoterapia, muitas vezes, a grande maioria das vezes, se não dizer todas, né? As pessoas já têm as condições para resolver as suas É, questões. Só que elas sim, não conseguem acessar naquele momento, né? Então, o momento perfeito. interessante que a gente tem para acessar essa sabedoria, as ferramentas que a gente já tem, é justamente através das barras de Access. Então, a gente faz o toque Legal. sutis, a pessoa relaxa, acessa o que ela já tem de ferramentas e assim se capacita a superar as questões que ela tem, com mais tranquilidade e leveza. E é bom, um dos outros fatores pelos quais eu estou buscando aqui trazer as pessoas com ferramentas diferenciadas, Hum, além de mostrar que não existe só, sei lá, a hipnose, ou só a psicoterapia, ou só, igual veio o Fabrício aqui com a terapia do inconsciente, que existem várias ferramentas. Porque sim. também é o propósito de eu trazer, né, pessoas para explicarem essas coisas diferentes. Porque eu tenho certeza que, às vezes, uma pessoa que, por exemplo, se deu super bem com barras, não necessariamente se deu muito bem, talvez, com a hipnose ou E, vice-versa, certo? exa- Então, nos seus atendimentos com barras, você provavelmente você deve ter encontrado pessoas que por exemplo, não sei, não senti nada, ou outras que, hum, nossa, eu transcendi, sabe? A gente tem muito essas coisas, não só os extremos, tem os meios termos e tal. Mas me sim. conta um pouco disso, na sua percepção, sei lá, assim, não precisa ser exato, é claro, mas Uhum. existem pessoas que têm mais facilidade, menos, tem pessoas que sentem uma diferença, tem pessoas que não sentem. Como é que funciona Sim, isso nas barras? exatamente. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu resolvi procurar outros tipos de técnica também, né? Porque eu observei que Perfeito. algumas pessoas tinham uma facilidade maior para receber as barras de Access. É claro que, assim Uhum. como na hipnoterapia, se a pessoa não tem tanta facilidade assim para receber, com a prática a gente consegue ter mais facilidade. A mesma coisa com as barras de Sim. Access, né? Perfeito. Mas realmente, na minha prática, eu observei que tem algumas pessoas que conseguem receber a técnica com mais facilidade, resolvem as suas Legal. questões com mais facilidade, porém tem outras que eu percebo que tem uma velocidade menor para conseguir resolver, né? E aí o que eu faço? Eu procuro tentar agregar também com as outras técnicas, que é como eu falei para você, né? Eu acredito que não existe a técnica que seja perfeita. Existe aquela técnica Uhum. que é mais interessante, mais indicada para a pessoa naquele momento de vida. De repente, num outro Exato. momento, pode ser que ela esteja mais receptiva a essa técnica. Perfeito, eu concordo. Eu acho que é como você falou, eu concordo plenamente. Eu falo isso muito para os meus clientes. Primeiro, não existe milagre. É, Segundo, a hipnose é uma ferramenta. Ela vai geralmente potencializar aquilo que você já pretende mudar, né? É igual exatamente. você quer apertar um parafuso na parede com a chave de fenda manual. Se você vir com a parafusadeira elétrica, é uma ferramenta que vai ser mais rápida, melhor. Mas nem todo mundo vai saber usar. Tem gente que prefere a manual.
Enfim, então, e tem isso que você falou. Às vezes a ferramenta é muito, muito boa, mas não é para aquela pessoa naquele momento dela. Talvez Isso. lá na frente seja melhor, talvez se ela passar por outros caminhos, às vezes seja melhor. O que a gente vê é que uma maioria de pessoas, no caso da hipnose, eu posso dizer que praticamente 80% ou mais dos meus atendimentos, as pessoas sentem a percepção de uma melhora gigantesca, né? É todo mundo? Não. Tem gente que às vezes não sente, tem gente que sente pouco, tem gente que sai de uma sessão minha e fala, meu Deus, resolvi minha vida, né? É, Então, essa variação a gente tem muita percepção. E eu acho que isso acontece com qualquer técnica, né? E é legal isso. você falar isso, porque até a Barras não foge a essa regra, né? Não, não Legal. foge, não foge, não. E o que eu acho legal é que a maioria das pessoas que vem buscando as barras de Axis já tem uma mentalidade mais aberta, né? Está disposta a Perfeito, isso é experimentar. importante. Então, se a gente começa o atendimento com as barras de Axis e perceba, olha, acho que tem outras questões que a gente pode trabalhar melhor em outras técnicas, né? E eu sou sempre muito franca, muito direta com o paciente. Vamos tentar? Explico sempre o paciente como funciona a técnica. Ele, opa, legal, Larissa. Depois que a gente estabelece, né, esse vínculo de confiança, os Sim, pacientes se tornam mais abertos. exato. Vamos lá, Não, estamos juntos, né? é lógico, é legal você mostrar isso para o seu cliente, para o seu paciente, que você está ali para dar esse suporte, né, para apoiar ele. Não para Exato. fazer o milagre da mudança por ele, mas falar, Uhum. olha, eu vou usar tudo que eu tenho de conhecimento aqui, focado para te ajudar a sair dessa, né? E pode ser que ainda assim todos os seus conhecimentos, por mais integrativos que sejam, ou sejam vários, ainda não Uhum. sejam o suficiente, né? Porque Sim, talvez ela precise de mais exatamente. coisas. Tanto que eu trabalho muito em conjunto com outros profissionais, né? Psicólogos, Perfeito, perfeito, psicólogos, psiquiatras, perfeito. nutricionistas, nutrólogos, né? E por aí vai. A gente tem que ser muito humilde e entender que existem muitas possibilidades, infinitas Sim, possibilidades neste mundo, né? Tem muita exato. arrogância de falar, poxa, só eu tenho todas. Mentira, não existe. Não Tem tem. muitas pessoas que Não podem existe. contribuir, né? Eu concordo com você. Tá, a barra de Axis, então, ela funciona com os toques sutis, eu acho que deu para entender geral. Não há uma E, necessidade de falar com o cliente, mas você particularmente prefere por conta de outras formações que você tem, outros conhecimentos, você vê que isso tem um resultado, às vezes, mais positivo até, né? uhum. Beleza. Passando a barra de Axis, nós temos aí o bioalinhamento, É, certo? Muito. o bioalinhamento. Bioalinhamento. Esse Como que bioalinhamento, ele funciona? dá o que falar. Porque, olha, vou ser bem sincera aqui. Barra de Axis foi um grande divisor de águas na minha vida profissional, né? É, Agora, bioalinhamento, ele foi aquele mind-blowing. Abriu minha mente absurdamente. Eu tive aquela quebra de várias crenças e paradigmas dentro da área da saúde. E por que que isso perfeito. aconteceu, né? O bioalinhamento ele é baseado na nova medicina germânica, que começou lá na Europa na década de 80. E o Dr. Hammer, quando ele começou a desenvolver essa teoria, ele não foi nada aceito pela associação, pela sociedade Uhum. médica, né? Porque ia muito contra muitos conceitos da medicina. E ele começou a Aham. desenvolver essa teoria a partir de um evento muito triste na vida dele, que foi o falecimento do filho. O filho dele foi Ah, assassinado, né? E aí ele, um pouco depois, ele acabou desenvolvendo câncer de próstata. E nossa. isso chamou muita atenção dele. Ele falou: poxa, mas eu sou uma pessoa tão saudável, sempre tive uma boa qualidade de vida, sempre me cuidei. Por que que logo após esse evento tão impactante para mim eu comecei a desenvolver essa doença? E ele, como Uhum. médico na Universidade de Munique, ele começou a acompanhar vários pacientes com câncer também, com mais atenção, com mais cuidado. E ele percebeu que muitos pacientes que tinham a condição de câncer já tinham passado também por eventos traumáticos. Aí Caramba. levantou a bandeira nele e falou: opa, calma aí, então deve ter uma relação importante entre as doenças e os É, nossos eventos de vida, né? sim. Então ele mergulhou de cabeça e ele começou a investigar e analisar vários tipos de doença. Ele tem praticamente mapeou todas as doenças, não vou dizer que 100%, porque a cada dia vão surgindo novas condições, né? Sim, Mas, vide né? anexo Covid-19, né? Nossa, pelo amor de É, Deus. Esse ainda não está no bioalinhamento, né? Até porque é uma condição à parte. Mas sim. ele já entrou assim com essa ideia de, poxa, será que a saúde das pessoas está relacionada aos fatos de vida? E ele chegou à conclusão que sim.
chegou à conclusão que sim. Legal. E que tipos de eventos, né? São três características principais. Eventos que foram impactantes à pessoa, né? Chocantes, abalou muito a Tá. pessoa. Segundo, um evento inesperado, ou seja, ela simplesmente não estava preparada para aquele evento. E o terceiro Perfeito. fator é a percepção de viver isso em isolamento. Por que eu digo percepção? Porque às vezes a gente passa por isso Hum, e tem outras pessoas ao seu redor, mas a pessoa não se sente acolhida, a pessoa não se sente sim, recebendo o apoio e suporte. Então ela tem a legal. percepção de isolamento, né? Entendi. Eu aproveito até esse momento e eu comecei a refletir sobre isso. Poxa, imagina na época que a gente está passando agora, né? Que isolamento já não é só uma percepção, mas é uma Sim, realidade, né? A gente está forçado a viver em isolamento agora. Então, imagino quantos traumas que as pessoas estão vivendo e quantas condições sim, de saúde a gente vai colher com o que está acontecendo agora. perfeito. É bem isso mesmo, concordo plenamente. Se a gente já vivia muitas vezes um isolamento emocional, até por uma dificuldade muitas vezes nossa de conversar com alguém, porque isso acontece também. Por outro Uhum. lado, às vezes a gente não tem pessoas que vão nos apoiar, nos escutar, enfim, nos acolher, né? E às vezes esse acolhimento é o primeiro passo para que todo o resto da mudança muitas vezes aconteça, né? E Por ter isso essa compreensão às vezes que, é muito difícil. nossa, sensacional. Por isso que numa época assim, eu falo, olha, gente, tem que ter um círculo de apoio, tem que ter pessoas com quem você possa contar, com quem você possa desabafar, né? E eu Perfeito. lembrei até de uma palestra que eu assisti recentemente da Monja Coen, que é uma pessoa Hum, sensacional. Foi até o sim, convite sim. da nossa amiga Roberta, que eu participei, foi uma Roberto. live, na verdade. E ela fez uma pergunta que eu achei fantástico, né? Como você manter o contato com as pessoas no momento tão difícil que a gente passa, que a gente tem que se afastar e isolar, né? E ela falou assim: olha, gente, os olhos. A gente tem a distância, mas a gente tem um olhar um pelo outro, né? Então, Sim. ao invés de você fazer uma ligação, que tal de repente você fazer uma videoconferência, né? Os olhos eles não mentem. Eles mostram tudo o que Sim, acontece, né? Os olhos são o portal da alma, segundo os chineses, né? Então, que exato. tal a gente de repente manter esse contato do olhar e assim tentar diminuir essa percepção de isolamento também nas pessoas? Sim. Nossa, muito legal. É bem isso mesmo, né? É. E interessante que essa parte que você estava falando do bioalinhamento partiu o estudo de um médico, né? Que é um cara que está ali já ligado à ciência, são profissionais que normalmente tendem, e por natureza da profissão, tendem a ser mais céticos, mais criteriosos e estudiosos por consequência, né? Mas chegar a Exato. esse tipo de conclusão começa a aproximar a gente justamente dessa questão mente e corpo que é tão necessária, né? Uma coisa Uhum. só e uma coisa influencia e retroalimenta a outra e vai rodando esse ciclo, né? Então precisa identificar se o fator físico prejudicou um fator de pensamento, de forma de pensar, e isso consequentemente vai gerar outras dores, outros problemas, ou até vice-versa, Uhum. né? E aí Isso. até falando no trabalho multifuncional, é justamente isso que você falou. A gente precisa ter a pessoa, um bom nutricionista que vai dar as dicas de fato específicas para aquela pessoa sobre alimentos, e aquela pessoa precisa se alimentar direito, porque a parte física pede isso. Um bom psicólogo para, de repente, dar uma procedência num processo, porque aquela pessoa ainda talvez necessite. E algumas ferramentas, tipo essas integrativas que a gente usa para, às vezes, dar uma ligada de chave que mais forte, eu chamo assim, para poder ajustar esse processo. E por isso que eu também concordo que não existe uma técnica melhor do que a outra, né? A gente, cada um Uhum. fazendo o seu papel, acho que tudo serve para que a gente crie essa qualidade de vida, crie esse bem-estar próprio, tanto mental quanto física, né? Porque se esse equilíbrio não está ali alinhado, em algum momento ele, um ou outro vai desalinhar, a gente não consegue, às vezes, trazer de volta a balança para o eixo, né? E precisa de toda a ajuda possível nesse sentido, né? Sim, sim, e isso me fez assim me apaixonar ainda mais também pela hipnoterapia. Aliás, o bioalinhamento foi um dos principais motivos que me levou à hipnoterapia, Ah, né? Porque para a gente aplicar o bioalinhamento de uma maneira precisa, a gente tem que entender as raízes, os fatos, ou o fato, na verdade, que levou a essa sim. condição de saúde, né? Então, por Aham. exemplo, o Dr. Hammer, ele entendeu que
a condição dele, o câncer, veio através do choque com a notícia do falecimento do filho dele, né? Sim. Só que aí, por exemplo, chegam senhoras para mim no consultório que falam, Larissa, eu tenho essa dor no ombro há não sei quantos mil anos, né? Faz como se eu Uhum. tivesse sempre essa dor no ombro. E aí me levantou a bandeira, poxa, como é que eu vou conseguir encontrar o evento impactante para a pessoa se ela nem se lembra mais desse evento? Ela não tem muita Sim, recordação. de forma consciente já não tem nem a memória, Exato. já, ela já se adaptou tanto à dor que até acha, ela acha às vezes que nasceu com aquela dor, né? Que E já não nasceu com aquela necessariamente. dor. Pois é, mas aí tá tudo lá no subconsciente, a gente sabe, né? Que o nosso Uhum. subconsciente é o nosso grande computador, né? Nosso grande Sim. HD, tá tudo guardado lá. Eu falei, eu preciso pesquisar dentro do subconsciente, encontrar essas informações para poder auxiliar mais ainda as pessoas Sim. nessa superação, né? Ou seja, aí você procurou a hipnoterapia e ela acabou complementando o seu Com trabalho com, com o bioalinhamento. o alinhamento, exatamente. Ou seja, Então, elas oi? realmente foram integrativas nesse caso, né? As Completamente terapias. integrativas, completamente integrativas. Legal. Aliás, eu já tive experiências muito positivas com isso, né? A paciente vinha com uma queixa, a pessoa não Sim, sabia, e opa, vamos trazer na hipnose, ou era regressão, era terapia de partes. E aí eu já tentava perfeito. ressignificar lá na hipnoterapia, mas se ficava alguma ponta solta, eu chegava com bioalinhamento, né? E aí Completava o eu processo. ia potencializar ainda mais o estímulo. E sensacional. Então, E se resultados não muito desse, ainda positivos. joga uma barras ali para Joga garantir, né? paz, né? Joga uma microfisioterapia, vai pro bem ou vai pro mal. De um jeito ou de outro, você fala, olha, estou usando tudo aqui que eu posso para te ajudar. É, Legal, legal lá. Então, a hipnose ela veio por conta do bioalinhamento. Você fez a junção, mais ou menos, aí dessas duas técnicas para que elas se auxiliassem, se fortalecessem no sentido de ter mais, buscar mais informações para ajudar a pessoa. Bacana. isso. Bom, a gente falou um pouco aí das barras, a gente falou do bioalinhamento, falou também um pouquinho já da hipnose, né? Uhum. E você falou que trabalha também com a microfisioterapia, né? Microfisioterapia. É Então são isso. esses quatro que você ultimamente está trabalhando aí. Principais, exatamente. E o Eu nome sei, eu sei de fisioterapia porque eu falei, eu passei lá com você, tomava várias chicotadas lá, saía de lá assim, olha, isso mas aí. saía feliz porque resolvia. Minha lombar saía maravilhosamente bem. Graças a Deus. E eu, né, até agradeço aí, os exercícios estão aqui no meu e-mail, nunca paguei, vira e mexe, quando eu realmente preciso, eu dou uma esticada na perna ali, porque, Muito nossa bom, senhora, muito a bom. lombar pede, viu? E Aham. legal, mas qual que é a diferença então, Lari, agora falando dessa microfisioterapia para terapia, Uhum. perdão, para fisioterapia Fisioterapia. convencional? É, Exato. Olha, é toda a diferença. Eu digo que microfisioterapia é uma técnica, não é nem que ela é fora da caixinha, ela é totalmente distante da caixinha da fisioterapia convencional mesmo, né? perfeito. A microfisioterapia, ela começou na França, né? Também por volta da década Legal. de 80, e ela tem esse nome porque ela é realizada através de toques muito sutis, são micropalpações que você faz, né? No corpo da Tá, pessoa. E o que eles perfeito. descobriram lá no início da década de 80, né? Que ao fazer toques sutis, inicialmente você conseguiria equilibrar o funcionamento de músculos e tendões, né? Então, Hum, muitas dores você conseguiria resolver através dos toques sutis. Mas essa legal. técnica começou a se aprofundar tanto e tanto que eles começaram a estimular também os órgãos internos, começaram a acessar informações de traumas das pessoas, né? Nossa, Então, ao acessar essas informações, a gente consegue dar melhores condições só através de toques sutis para que a pessoa consiga superar tanto condições físicas quanto condições emocionais. E é realmente uma técnica sensacional. Quem olha assim de fora a microfisioterapia, olha e fala assim: nossa, o que é isso, né? Parece que o terapeuta está só lá fazendo carinho, fazendo cafuné no corpo inteiro, mas na verdade não. A gente segue uma série de mapas muito criteriosos, procurando essas informações do corpo. E quando a gente sim. encontra essa informação, a gente informa o corpo dessa condição que está Ah, ocorrendo e assim ele encontra os seus caminhos para superar essas condições, né? Eu falo que a caraca. microfisioterapia é como se fosse uma homeopatia,
só que através de toques sutis, né? Então, Caraca. como que acontece na homeopatia? Se você vai num médico convencional, né? Não desmerecendo Uhum. a medicina convencional, pelo contrário, Claro, apenas jamais. perceber a diferença de olhar, né? A diferença de Sim. abordagem. E aí você chega no médico convencional e fala, estou com febre. O que o médico convencional geralmente faz, né? Claro, depois de toda uma Médio, né? Exame. antitérmico, né? Se não tem nenhuma Sim. comorbidade associada a essa febre, te passa um antitérmico. Agora, para um médico homeopata, ele entende, opa, tá com febre, então vamos sinalizar para o corpo que ele está com febre, que o corpo está com febre, para ele pegar as próprias ferramentas e conseguir superar. Então, em vez de ele dar um antitérmico, ele pode oferecer um agente que, às vezes, no início pode até aumentar um pouco a febre, mas para dar como se fosse um pequeno chacoalho no corpo. Olha, fulano está com febre, então vamos resolver essa condição para que ele tenha mais saúde, né? Sim. Então, a microfisioterapia é mais ou menos isso. A gente encontra essas informações, informa o corpo para que ele entenda, opa, estamos com essa condição, vamos correr atrás disso Cara. para corrigir. E Prossiga. pois é, e Interessante. nessa técnica, e é interessante porque a microfisioterapia a gente pode aplicar em todas as idades, inclusive em grávidas, né? Uhum. E hoje é uma especialidade exclusiva da fisioterapia e também da medicina veterinária. Ah, Sim, sério? tem veterinários que são especializados também em microfisioterapia para animais tanto de grande porte quanto pequeno porte, né? Eu até fiz a ousadia de aplicar na gatinha dos meus pais, que ela estava meio espoletada lá um dia, ela tinha uma personalidade assim, muito agitada, né? E aí eu Sim. apliquei, peguei os mapas, adaptei a anatomia dela, apliquei a microfisioterapia e minha mãe comentou que ela ficou mais tranquila, né, depois que ela recebeu a microfísio. E a minha Caramba. percepção é que animais e crianças costumam ter um efeito mais rápido, mais efetivo, resultado mais efetivo, mas por quê? Porque eles não têm o julgamento também, né? Esse é um dos Ah, motivos, né? Eles tá. vão olhar e falar, tá, a tia tá aí fazendo uns carinhos em mim, né, para eu melhorar. Não tem esses filtros que falam, poxa, mas o que tá acontecendo, né? Sim. Então, para muitas dessas técnicas, quanto mais receptivo você estiver, quanto menos filtros e julgamentos você tiver a respeito disso, maior a tendência tem disso surtir efeito. É como se fosse o fator crítico, né, que a gente fala, né? Fator Fator, crítico. fator crítico Eu, da eu falei, eu vou ter que hipnose. fazer uma live aqui para dar uma explicação geral de hipnose, para deixar aí gravado, a galera É, tirar as dúvidas também. Mas, só para explicar um pouquinho, aproveitando esse negócio que você falou do fator crítico, isso é muito importante, porque na hipnose, você também sabe que você fez a hipnoterapia, a gente costuma dizer que a nossa mente consciente é aquela responsável pelas análises, toda a questão de lógica, ou seja, é aquilo que impede de aceitar uma resposta do tipo, se eu chegar para uhum, qualquer um de vocês aqui da live agora e falar assim, ó, 2 mais 2 é 5, hein? Acabou. O fator crítico de vocês pega essa informação, bate nele aqui, volta e fala, não condiz com toda a lógica que eu tenho, toda a programação que eu tenho, toda a informação que prova por A mais B que 2 mais 2 é 4, né? Por quê? Porque o sim, fator crítico está lá em cima e ele está alerta, ele fala, essa informação não uhum, faz sentido. Então, tudo isso que a gente pode trabalhar com lógica e análise está ali no fator crítico. No uhum, subconsciente, ele aceita as sugestões do jeito que a gente manda. A questão é como passar esse fator crítico. E na exato. hipnose, a ideia é essa: baixar o fator crítico para trabalhar lá no subconsciente. Porque às vezes ali existem programações acumuladas de tantos anos por Uhum, repetições de coisas que a gente viu, de coisas que a gente ouviu e gerou um trauma. E aquele trauma foi recebendo mais informações que reafirmaram, que reforçaram aquele gatilho inicial negativo. E aí a gente começa a fazer, às vezes, coisas na fase adulta, por exemplo, que são reflexos daqueles primeiros gatilhos que foram reforçados ao longo da vida e a gente não sabe nem por quê. Então a hipnose ela ajuda nesse sentido, de ir lá no fator crítico, mudar essa percepção, fazer a mente entender muitas vezes que aquilo não faz mais sentido, aquela programação, e que precisa pensar com o seu olhar de hoje. Se eu chego para uma criança hoje de, sei lá, 2, 3 anos, 3, 4 anos de idade, vamos dizer assim, que ainda não é uhum, alfabetizada, por exemplo, e falo para ela, 2 mais 2 é 5, viu? Guarda isso aí na memória. Ela não vai me falar que não. Para ela exato. faz sentido, ela não conhece, ela não tem
uma programação prévia que vai rebater aquela Uhum. informação. Então, para a criança funciona. Geralmente as crianças são mais fáceis de hipnotizar nesse sentido, as Nossa, crianças muito mais entendem, fácil. né? É, muito. A criança tem uma imaginação mais apurada, ela não tem o fator crítico tão elevado, então elas entram como se fosse de uma forma lúdica, entram na brincadeira da imaginação, e é a imaginação, né? Esse olhar de foco, concentração, imaginando aquilo que faz com que as coisas aconteçam, né? Fator crítico rebaixado, né? Uhum. E a hipnose é muito legal nesse sentido também. E por isso que é legal também ouvir todas essas outras que você trouxe, Lari, junto com a hipnose, porque faz todo sentido, pelo menos na minha cabeça aqui com você explicando, você trazer também a hipnose para isso, que é o que eu acho que vários outros profissionais da área de terapia, de saúde, deveriam fazer. É Uhum. agregar mais ferramenta para justamente fazer o que você faz. Olha, basta, talvez pode ajudar. Não ajudou? Putz, tem o bioalinhamento aqui, mas também tem a microfisioterapia e tem a hipnose. Você mesclando esses processos, você tem resultados até mais satisfatórios, né? Perfeito, é isso E, mesmo. e, e quando você vai fazer os atendimentos, Lari, você falou que, assim, dependendo da situação, você aplica as técnicas, mas Uhum. normalmente você trabalha com elas de maneira separada, por exemplo, por partes, é isso? Por exemplo, Isso. olha, você entende ali, faz a avaliação, de acordo com a sua avaliação, você já pressupõe, talvez, uma forma, uma das técnicas que talvez possa Uhum. ser a melhor. É isso? Tá, sinceramente, antigamente eu fazia mais separado, né? Fazer, olha, vamos Tá. fazer um bloquinho de barras, vamos fazer algumas sessões de micro, mas eu Uhum. percebi que elas são tão complementares entre si, né? Que é Sim. possível a gente fazer uma mescla mesmo entre as técnicas. Ou seja, você trabalhar com o processo com todas elas integradas. Pode ser. Se o paciente tiver Ah, essa legal. abertura, com certeza, né? Um exemplo que eu te dou, teve um paciente que começou a receber barras de axis por questões emocionais e ele se sentiu muito bem com a técnica. Já teve uma evolução Uhum. muito positiva. Mas ele começou a me trazer questões físicas também, né? Pensando assim que Hum, barras de axis é principalmente para condições emocionais, né? Poxa, Larissa, eu tô com um nice, problema legal. tal coisa, tal região, tal órgão. Falei, ó, vamos entrar com a microfisioterapia, né? Vamos. Aí a gente começou a entrar com a micro também, reorganizamos a parte fisiológica, os órgãos, as dores, os desconfortos que ele tinha. E curiosamente, a gente voltou depois para as barras de axis e ele relatou para mim que ele sentiu as barras agirem de uma maneira mais potente. E Caraca, potencializou o processo. potencializou o processo das barras de axis. E aí eu comecei a perceber, poxa, de repente, sem querer querendo, através da microfisioterapia, a gente foi diminuindo os fatores críticos que ele tinha a respeito da técnica, Sim, né? Porque por mais que possa parecer, na microfisioterapia a gente também trabalha com crenças e conteúdos do subconsciente só através de toques sutis, legal, né? legal. Muito E aí bom. se tornou uma pessoa mais receptiva à técnica. Tá? Então eu Caraca, vejo como que elas se legal. complementam, como elas potencializam o tratamento do paciente, a abordagem dele para as condições que ele tem. Nossa, É muito muito legal, interessante. muito Mas para legal. você estudar a parte de microfisioterapia, você já tem que ser ou fisioterapeuta, ou médico, ou uma coisa assim? É, É um não, pré-requisito? antigamente, lá no início da microfisioterapia, quando chegou em 2005, outros Uhum. profissionais estavam habilitados, capacitados para fazer o curso de Ah, microfisioterapia. Hoje, como eu te falei, é só para fisioterapeuta e médico veterinário. Então, eu esse acho que é curso justo, porque é você, acaba que esses profissionais, querendo ou não, né, dentro das suas respectivas áreas, eles estudam muito uhum. mais a parte anatômica do corpo, que é Sim, importante, né? Se você não sim. conhece a anatomia do corpo, tipo de tecido da pele, do órgão, etc e tal, como é que você vai trabalhar com isso, né? Exato, Então é exatamente. até legal, por exemplo, saber, até para eu, por exemplo, conhecer esse tipo de técnica, que às vezes até para alguns clientes meus específicos eu posso indicar o seu trabalho, por exemplo, e essa é a parte Uhum. legal, né? Porque eu acho que o nosso objetivo sempre é ajudar, né? Mas às vezes é aquilo que você falou, todos nós vamos até um determinado ponto com os nossos conhecimentos e técnicas, né? Sim. E a gente precisa ser humilde para admitir que em determinadas situações não vai estar nas nossas mãos, né? Aliás, Uhum. 80% do processo não está em nossas mãos, está Não está. na, Essa da tá na mão do cliente querer mudar. Eu falo para todos os meus clientes, olha, nenhuma técnica que você for aplicar é milagre. Eu falo sempre.
Eu até brinco com os meus clientes, eu falo, eu queria que fosse, porque eu estalar o dedo, você já tá resolvido o seu problema. E eu tava milionário. Isso que eu te Mas falo. não é o que acontece. Dinheiro. Infelizmente é um processo. Por outro lado, é um processo que depende aí 80% de você se engajar naquilo. E ainda não significa que mesmo você totalmente engajado, a ferramenta talvez naquele momento vá se aplicar. E também não significa que ela não funciona nunca, né? Talvez ela vai te ajudar até um certo ponto e talvez a partir daquele ponto você precise também procurar outras novas técnicas que existem, né? E é legal trazer, por isso que eu quero trazer essas informações, pessoas que trabalham com essas técnicas diferentes igual você, para poder mostrar para a galera que assim, gente, existe psicoterapia, existe a hipnose, existe o médico, existe o psiquiatra e existem essas outras integrativas, que cada uma delas vem talvez em um momento e para uma determinada coisa, mas é tudo para te ajudar, né? Ou seja, existem formas. Então, corre atrás e vamos trabalhar em todas as muitas formas, na verdade. Existem muitas formas e é muito possível, é sempre possível a gente trabalhar com tudo isso em harmonia, né? Eu falo de terapias integrativas, mas eu também dou nome de terapias complementares, porque jamais eu falo, olha, para o seu tratamento com o médico, pelo amor de Deus. Não. Continue Não, jamais. as orientações do médico, né? E aí eu venho para agregar, potencializar o tratamento que ele já está fazendo e assim poder dar mais qualidade de vida, né, para cada uma das pessoas. Ô Lari, tem umas perguntinhas aqui, acho que a gente tem uns 20 minutos aí mais ou menos. Ó, a Rosa é a sua mãe? Minha mãe. Ela perguntou aqui, para quais problemas de saúde essa técnica é aplicada? Eu acho que ela estava falando lá das barras. Das barras de Axis, isso. Barras de Axis, ela é indicada principalmente para questões emocionais, tá? Então, legal, desde depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente fala de alterações emocionais, condições emocionais, a gente pode falar também de muitos outros aspectos, né? Às vezes barreiras ou dificuldades no trabalho, relacionamentos familiares, coisas que a gente de alguma forma bloqueia, né? Isso. Toda vez que a gente percebe que a gente está com dificuldade de se desenvolver, de resolver alguma questão, né, de evoluir também, pronto, barras de Axis é uma técnica muito indicada. Legal. A Sâmia comentou aqui, falou que o trabalho multi é isso aí. E eu concordo com ela, aquilo que a gente está falando, de conhecer bons profissionais, tanto na área da nutrição, quanto na área da psicologia, o médico, por exemplo, a gente trocar informação de pessoas que têm mais conhecimento de outras áreas integrativas e a gente se ajudar para ajudar o cliente. Acho que o foco é sempre esse, né? Então, esse multi é muito importante por causa disso. A Lê também mandou uma aqui, deixa eu ver. É possível que essas técnicas tenham efeito em pessoas que possuem aversão a algo, por exemplo, o risco, né? Mesmo ele querendo se expor, a mente não permite. Bom, eu posso responder essa na parte da hipnose, que é assim. Eu vou te dar um exemplo que eu tive, né? No caso da hipnose, a pessoa não, tem muita gente que acha que precisa acreditar na hipnose ou duvidar. Não se trata de acreditar ou duvidar. Exatamente. Se trata de, assim, olha, eu tenho medo de hipnose. Tá bom, você tem medo. Eu explico o que funciona. Porque a pessoa precisa entender que ela está 100% ciente do processo. O que eu preciso do meu cliente na hipnose para que a hipnose funcione? Que ele siga o que eu falo. Né? Você não precisa acreditar. Olha, eu não acredito em nada do que você vai falar, mas eu vou fazer tudo que você falar para fazer. Se você pedir para eu imaginar um elefante rosa de bolinha amarela, eu vou imaginar. Beleza, é isso que eu preciso. Se você fizer isso, provavelmente você vai chegar lá e vai ter alguma experiência, tá? Mas tem que focar no que eu falo. Na parte de hipnose, então, se a pessoa tem medo, mas ela se arrisca, funciona. Se ela tem medo e ela não quer, nada acontece. Na hipnose, e em qualquer outra terapia, eu acho que é assim, a Lari vai falar melhor das dela, mas, quer dizer, ela também trabalha com hipnose, né? Mas na hipnose você vai me confirmar isso, eu tenho certeza. Nada acontece que as pessoas não queiram. Isso é o primeiro passo. Se quer mudar, você tem que querer. Às vezes acontece, não sei se acontece com você, Lari. Chega a gente pra mim no consultório e fala assim, porque o meu marido bebe muito, eu quero que ele pare de beber. É isso. Beleza. Seu marido quer parar de beber? Não. Então é você que quer por ele? Então não vai rolar. Porque se ele não quer parar, ele não quer mudar. E se ele não quer mudar, ninguém muda por ele. De novo, a gente não estala o dedo e faz o que quiser com a mente do povo. É a pessoa que vai trabalhar a mente sobre a gente vai guiar essa pessoa para que ela potencialize aquilo que ela já quer. Tá? Então, no caso da hipnose, Ale, é assim, eu tenho medo, mas eu vou fazer o que você fala. A chance de você passar pela experiência é grande.
né? Agora, eu Uhum. tenho medo, não vou permitir que nada aconteça? Não acontece. Claro, e nessas outras terapias que você trabalha, no caso da Barras, eu acho que não tem nada, porque você não precisa nem falar com a pessoa, né? Olha, barras de axis, em geral, as pessoas chegam muito mais tranquilas, né? Elas sabem que é uma técnica É, muito suave, muito sutil. Então, a maioria das pessoas não tem receio em receber a técnica, não, tá? sim, Agora, já sobre microfisioterapia, bioalinhamento, como a gente precisa de muitas informações, quer dizer, microfisioterapia nem precisa tanto assim, mas bioalinhamento precisa, né? Independente dessas técnicas, primeiro, a pessoa tem que estar confortável em receber. perfeito. Ela precisa querer passar por isso, né? Você comentou da esposa que traz o marido, vira e mexe, eu recebo no consultório também. Ah, eu quero trazer meu marido, tal, que ele... Opa, peraí, mas o seu marido quer resolver essa situação? Ele enxerga a necessidade em si em superar isso? Ah, não, ele não quer, Sim, então não adianta, né? Então não adianta, porque ele exato. vem aqui porque está forçado a receber uma técnica, ele vai receber de uma maneira desconfortável e uma coisa importante, às vezes ele pode até melhorar. A técnica pode até surtir algum Uhum. efeito, mas por conta do fator crítico, ele pode até não perceber a própria melhoria. Exatamente isso. E aí, se ele não percebe a própria melhoria, isso desestimula a pessoa a continuar o tratamento, É. né? Então, assim, tem N motivos que levam à mesma resposta. A pessoa tem que querer. Se ela não quiser, tudo bem, Resumo, galera, a pessoa tem que querer. tem que querer. Não Tendo tem algum que ter. receio, tudo bem, como você falou, né? Hipnose pode ter medo, mas se ela quiser passar, ela vai passar e dá tudo certo. Perfeito. As minhas É. técnicas, a mesma percepção. Se ela tem algum receio, eu procuro tirar todas as dúvidas, deixá-la o mais tranquila possível. Sim. E aí estamos de acordo? Faz tipo um mini contrato também hipnótico, né? Faz um mini Perfeito. contrato. É. Podemos começar? Você está Bom, confortável em receber? Tá tudo certo, exato. vamos lá. Mão na massa, estamos juntos Isso é nessa. uma coisa muito interessante, porque, primeiro, normalmente as pessoas têm medo ou receio daquilo que elas não conhecem. Então, elas já vêm com aquela história. Aí, quando você Sim, começa a explicar o que é, e a pessoa começa a entender, ela fala, nossa, aí às vezes vira o efeito oposto, fala assim, nossa, mas é isso? Né? Eu achava que o cara falava durma, eu já ia é, dar minha senha do banco pro cara, né? E não acontece nada disso, porque você está ouvindo o tempo todo, você que cria o processo. E como a gente sim, falou, no caso da terapia para mudança, cara, a pessoa precisa querer mudar. perfeito. E as pessoas vêm buscar, né, as terapias integrativas aí, no meu caso, no caso da Lari, por quê? Porque ela já está buscando outras formas, às vezes sozinho, às vezes com outros tipos de profissionais, Hum, e ela não conseguiu ainda chegar naquele ponto que ela fala, cara, eu consegui mudar. Ela quer, a pessoa que fuma há 20 anos, muitas vezes, ela quer parar. Ela não sim, consegue, porque existe química, existe hábitos, existe vício, existe uma série de coisas que ela não consegue de forma assim, com como é que a gente fala? Com a força de vontade dela superar. A gente costuma até falar, né, no curso de hipnose, que a força de vontade é uma barra de energia que está no campo do consciente. E ela é, tem limite, é tipo, sei sim, lá, joguinho de luta no videogame. Você vai diminuindo ela quando você vai usando sim, ela. Aí é ela verdade. acaba, você volta a fazer tudo que você fez, porque você Uhum, não teve força de vontade suficiente. Tem gente que consegue ter uma força de vontade maior, alimenta essa força de vontade de um jeito que uhum, ela persiste no propósito e vai sozinha, né? Não é todo mundo também que precisa de terapia para tudo. Mas o que exato. precisa entender é que, primeiro de tudo, você é o agente da sua mudança. A Uhum, partir desse ponto, existe uma segunda coisa que auxilia no processo de mudança, é a sua conexão também com o terapeuta, seja ele isso é de qual fundamental. área for. Isso é essencial. Se você está ali com aquela pessoa, não bateu o santo, a É? chance do processo não funcionar é muito, muito grande. Uhum, Então tem que ter isso em mente também. Ah, não fica a cara desse cara. Já nem perde tempo no processo. Vai procurar outra pessoa que você se sente à vontade, se sente é. bem. Eu já atendi uma pessoa uma vez, uma cliente, que eu percebi que no meio do processo ela estava um pouco desconfortável. Eu falei assim para ela, falei, olha, não foi só para uma cliente não, já foi para mais de uma, né? Porque eu atendo muita mulher, atendo criança, né? E às vezes as mulheres, às vezes elas preferem, elas se sentem mais confortáveis sendo atendidas por outra mulher. Para mim, Uhum, é importante que ela esteja confortável. Então, eu sempre falo, olha, se você se sentir melhor, mais confortável em ser atendida por uma profissional que também seja mulher e tal, eu te indico algumas pessoas que eu conheço, que eu super indico, assim, que eu sei que vai te atender bem, talvez você vai gostar muito e tal, né? Eu prefiro que a pessoa esteja ali engajada no processo, com uma pessoa que ela se sente confortável, se sente à sim. vontade,
do que fazer um negócio comigo para eu querer fazer a todo custo com essa pessoa. Não, gente, eu não estou aqui para forçar vendas de terapia, eu quero te ajudar. Se eu não sou uma pessoa que, na sua percepção, vai te ajudar, nossa, eu indico uma pessoa para isso. Eu quero ver você bem, e esse é o ponto, né? Então, eu acho que isso tudo são percepções que nós, como terapeutas, temos que ter, né? Também de ter essa conexão com as pessoas que a gente vai cuidar, porque são pessoas que a gente vai abraçar ali a causa, né? Apoiar, nós vamos dar um suporte, né? dar um apoio, acolher, exatamente. A gente vai acolher essas pessoas. Como é que eu vou ajudar uma pessoa que não se sente acolhida por mim? Não tem como, eu passo, eu bola, ó. Também, né, Rafa? O acolhimento é você não Sim. julgar, né? Você entender que a pessoa que está ali na sua frente é um ser humano que tem as suas questões, tem as suas dificuldades, e todo mundo tem, né? Todos. Então, que no primeiro momento as pessoas falam, é falta de força de vontade, é preguiça. Não, gente, não é. Tem muitas coisas por trás de tudo isso, né? Exatamente. Vamos tirar todas essas máscaras de julgamento, todos esses óculos de julgamento que a gente usa, né? E vamos enxergar como um ser humano que está em sofrimento e que está nos procurando. E muitas vezes eles nos procuram como uma última esperança, né? Que isso é muito complicado. A responsa é grande. Né? Já passou por vários profissionais, não foi bem recebido, não foi bem acolhido, ficou desiludido, desesperançoso sobre qualquer tipo de terapia, né? Sobre qualquer tipo de resultado. E aí cabe a nós também no início acolher, trazer um pouco mais de tranquilidade, perceber, olha, há possibilidades e eu estou aqui do seu lado, né? E se for necessário, de repente, indicar para uma outra pessoa, algum outro profissional de confiança, eu vou indicar, né? Para que assim a gente consiga dar esse ciclo de suporte para a pessoa. Né? Sempre, né? E mostrar que existem pessoas ali que talvez se eu não tive todas as ferramentas para te ajudar, que vai ter outras pessoas que talvez possam te auxiliar melhor, né? A Rô tá perguntando aqui, falando, né? Os homens são mais resistentes do que as mulheres para fazer terapia em geral? Olha, eu posso dizer o seguinte, que no geral o homem, ele é resistente até para ir no médico, né? Eu vou falar até por mim, para fazer exame, para ficar fazendo coisa periódica, nossa senhora, o homem é uma peste para isso, né? Quem dirá para fazer terapia? Mas eu confesso assim, que no geral eu tenho um público que realmente é muito mais preocupado tanto com a saúde física quanto a emocional, que a maior parte é de mulheres, né? As mulheres se cuidam mais no geral. E nós, homens, temos que aprender isso com as mulheres. Mas eu tenho atendido bastante homens que têm procurado para várias coisas, até porque eu acho que aos pouquinhos a ficha, né? O homem está caindo de que ele precisa se cuidar, que ele precisa se tratar, que a terapia pode ser muito positiva para ele também não ficar perdendo tempo patinando com coisas que ele acha que ele tem que segurar as costas, o mundo nas costas, né? Exatamente. Mas da minha parte, eu costumo atender muito mais mulheres, Laris, que eu acho que elas procuram mais, que elas buscam mais. Você, como é que é aí? Infelizmente ainda há essa grande diferença mesmo de público, né? A maioria são mulheres mesmo, aliás, muitas vezes são as próprias mulheres que trazem os homens, né? E foi até como a Pam Mecuco comentou, né? Muitas vezes os homens eles são resistentes por cultura mesmo, por crenças, né? De que você buscar ajuda, reconhecer que você tem um problema pode ser um sinal de fraqueza, né? Exatamente. Então eles preferem se recolher, não compartilhar a própria dor, achar que realmente vai conseguir dar conta sozinho, mesmo não conseguindo dar conta. E tem que dar conta sozinho, né? E tem que dar conta sozinho, né? Então já por essas várias crenças vão se formando muitas barreiras que eu acredito que a maioria dos homens tem que, né, superar isso daí. Até chegar em algum terapeuta, né? E muita coisa que eu falo também vamos começar a olhar para as nossas crianças, esses nossos meninos, e começar a ensinar essas coisas. De, olha, não tem problema você mostrar a sua emoção, sua tristeza, sua chateação, mostrar que às vezes você está cansado, que você precisa ali bater um papo com alguém. Eu falo que, particularmente, eu tive muita sorte, porque eu acho que na minha adolescência, que muitas vezes é uma fase mais crítica, eu sempre tive amigos aí que eu pude conversar, bater um papo, trocar uma ideia, e teve trocas nesse sentido de poder um ajudar o outro nessa questão, né? Porque muitas vezes o homem, principalmente, cresce de um jeito que, nossa, eu tenho que ser né? Aquele monte de coisa que a gente já sabe, muito machista, na minha opinião. E, cara, essa é besteira, você sofre sem nem perceber.
É. E eu falo para todo mundo, tem que procurar ajuda mesmo. Eu acho que isso pode ser bom, isso pode não, isso vai ser bom para você. Mas eu tenho um Uhum. atendimento, uma gama eu já atendi bastante homens assim, mas a maioria ainda dos meus clientes Ainda é é mulher. mulher. Ainda é mulher. Atendo algumas crianças também com os resultados bem legais. E é Sim. um público que eu acho bem legal. Mas Uhum. essa coisa, essa cultura precisa começar a ser trabalhada já nas crianças, né? Mas graças Voltando um pouquinho a Deus, pode falar, Lari. melhorado. Graças a Deus eu percebo que tem melhorado, sim. Aos poucos está aumentando o Sim, público masculino, o sim. interesse, sabe? Então, graças a Deus, as coisas estão É, mudando. exatamente. E aí eu quero só voltar rapidinho, a gente tem aqui uns 4 minutinhos, falando Manda dessa aí. história de crença até que o Ale tinha falado. Eu lembro que depois que eu fiz o curso, a gente foi lá hipnotizar na Paulista, lá, aquela coisa, né? E eu Uhum. abordei um rapaz, sei lá, ele tinha uns 20 anos mais ou menos, no máximo, nem isso. E eu lembro que ele tava vendo o pessoal hipnotizar ali, aí eu perguntei pra ele, falei, vem cá, você conhece hipnose e tal? Ele, eu não acredito nisso, né? Eu vejo uns vídeos do Pyong lá, mas eu acho que isso aí é balela, né? Você que sabe como é que funciona? Você já ouviu falar, já te explicaram? Não. Posso te explicar? Pode. Comecei a explicar pra ele. Blá, 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 blá. Você entendeu? Você viu que precisa, né? Que você vai estar ali consciente, que você precisa participar do processo. Bora fazer? Bora. Eu falei, eu sei que você não acredita, mas você vai seguir o que eu falo? Vou. Então vamos embora. Meu, no primeiro exercício já colou o dedo, ficou lá travado, isso que ele não Fantástico. acreditava. No final do exercício já tava vendo, sei lá, o Bolsonaro na frente dele, tava viu o sogro Muito dele bom. sumir na frente dele. Muito Então, assim, o bom. cara mega focado, que ele só não tinha entendido o que era hipnose. E que era ele que fazia a experiência acontecer, né? Uhum. Então, eu tô Perfeito. trazendo esse caso para explicar aí, em cima até do comentário do Ale, que assim, você não precisa acreditar de verdade, mas você precisa seguir o que a pessoa fala. Você precisa estar Uhum. aberto para a experiência, porque é você Isso. quem vai perceber a experiência, é você quem vai criar dentro de você a experiência. Tanto que a gente fala que toda hipnose, no fim das contas, é auto-hipnose, porque você está ouvindo a pessoa falar e está produzindo na sua mente, né? Uhum. Então é você quem cria. Lara, a É, gente tem 2 minutinhos aqui, mas eu tenho certeza que a gente tem papo aí para uns 3 dias, pois é, né? isso que eu tô pensando agora. E você viu, né? O negócio fluiu. Eu quero, só para finalizar aqui nesses dois Tá super rápido. minutos, eu quero que você me diga aí um pouco da sua experiência de estar Ah, fazendo essa live aqui, porque eu sei que a gente trabalhou nesse quesito. Me sim, conta aí perfeito. um pouco. Olha, eu vou te dizer que doeu bem menos do que eu imaginava, sinceramente. Que A bom, gente só né? Isso já é uma antes melhor. do que durante, sim. E é um bate-papo assim tão gostoso. A gente se encontra com pessoas que têm uma cabeça parecida, Sim, né? Tem muito a compartilhar. A gente vê que tem objetivos e sonhos que vão para o mesmo caminho, né? De ajudar as pessoas, de exato. trazer alternativas que são viáveis e que realmente funcionam, né? Então, realmente, isso me traz muita felicidade, muita alegria e gratidão por fazer parte de tudo isso. Muito obrigada mesmo. E a todas Lari, as pessoas que estão aqui, né? obrigado. Galera que participou, obrigado. A gente está com 1 minutinho só. Até a próxima live com vocês. Lari, brigadão. A gente vai marcar mais para falar de mais alguns assuntos específicos. Se você tiver Perfeito. coisas também para trazer, vamos conversando. Com Galera, certeza. beijo, obrigado. Lari, até a próxima. Ótima E vamos noite. marcar Muito logo essa próxima aí. combinado. Beleza, gente? Tchau, Galera, tchau. brigadão. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários e tudo mais. Tchau.